pessoal, então estamos aqui em mais uma aula, agora uma aula de revisão de limites e continuidade. Então, antes de começar propriamente dito, falando sobre esses conceitos, vamos então falar sobre disco aberto e disco fechado. Então, temos aqui um disco aberto. Um disco aberto é quando nós temos que os pontos da fronteira, ou seja, da circunferência, não pertencem a esse conjunto. Então, nesse caso aqui, é um disco centrado em x0, y0, ou seja, o centro desse disco, desse círculo, está no ponto x0, y0. Então, vou desenhar ele aqui só para uma representação de maneira grosseira. Então, ele tem um raio R. E aqui nós temos um disco fechado. Agora, os pontos da fronteira pertencem a esse conjunto. Então, reparem esse pontinho aqui em vermelho. Esse ponto aqui em vermelho, ele não pertence a esse disco, porém, esse ponto em vermelho pertence a esse disco fechado. Então, de grosso modo, basicamente, é essa maneira que a gente entende o que significa um disco aberto e um disco fechado. É claro que, se estivéssemos estudando análise real, teríamos uma definição mais formal, mas aqui para o cálculo, a abstração, o entendimento do que significa esses dois tipos de conjuntos já é suficiente para dar prosseguimento ao conteúdo da matéria. Aqui nós temos um conjunto aberto e aqui um conjunto fechado. Como vocês podem ver, a ideia é a mesma, ou seja, os pontos da fronteira aqui não pertencem ao conjunto aberto. Então, por exemplo, um ponto aqui na fronteira, eu desenho assim, claro, de maneira bem grosseira, né? Ele não pertence a esse conjunto. Mas aqui, um ponto na fronteira, ele pertence a esse conjunto, que é um conjunto fechado. Então, se vocês prosseguirem seus estudos em matemática e tiverem oportunidade de estudar análise real, vocês vão ver esses tipos de conjunto com uma definição formal, com um formalismo mais apurado, né, digamos assim. Pois bem, então, dando prosseguimento, temos aqui uma primeira definição. Seja A um subconjunto de R2 e seja X0, Y0 que pertence a R2, perceba que não necessariamente esse X0 e Y0 pertence a A, está dizendo que pertence a R2. Então, dizemos que esse X0 e Y0 é um ponto de acumulação de A se toda bola aberta, aqui eu coloquei bola aberta porque justamente também para treinar essa questão de várias nomenclaturas. Tem em alguns textos não chama de disco aberto, chama de bola aberta. Enfim, mas é a mesma definição ali de disco aberto, tudo bem? Pois bem, então voltando. Então dizemos que x0 e y0 é um ponto de acumulação de A se toda bola aberta de centro em x0 e y0 contiver pelo menos um ponto xy que pertence a A, com xy diferente de x0. Olha, olhando aqui para esse conjunto aqui, por exemplo, se a gente pega aqui uma bolinha aberta aqui, nós vamos ter pelo menos um ponto que pertence a essa bola e também pertence ao conjunto A. Tudo bem? Então, beleza. Então, com esse entendimento, a gente pode definir o que é o limite de uma função de duas variáveis. Então, vamos lá. Seja f definida num D que está contido em R2, em R, e x0 e y0, um ponto de acumulação de D. Dizemos que o limite de f de x, y, quando xy tende a x0 e y0, é um número L, e escrevemos aqui, limite
de f, deixa eu só voltar aqui, limite de f de x quando x, y tende a x0, y0 é igual a L. Então, no caso de termos uma função de 3 variáveis, temos aqui que f está definido num domínio que está contido em R3, em R, e o limite de f de x, y, z, quando x, y, z tender a x0, y0, z0, vai ser igual a L. Bom, então vamos aqui para um exemplo. Então temos aqui f de x, y igual a x ao quadrado mais 2xy. Então queremos calcular o limite de f de x, y quando x, y tender a 1,2, ou seja, ao ponto 1, 2. Então, temos que calcular o limite de x ao quadrado mais 2xy quando x, y tender a 1, 2. Perfeito, vamos lá. Então, aqui, o x vai tomar o valor de 1 e o y 2. Então, aqui a gente pode fazer uma substituição direta, como a gente fazia lá no cálculo 1. Então, x é igual a 1, y igual a 2. Então, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 2. Fazendo essa conta simples, vimos que é igual a 5. Agora, vamos ver esse segundo exemplo aqui. Limite de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando xy tender a 0, 0. Se fizermos como no primeiro exemplo, vamos perceber que chegaremos numa indeterminação, 0 sobre 0. Bom, lá no cálculo 1, a gente tinha algumas técnicas para fazer essa indeterminação, que envolvia fatoração, algumas manipulações algébricas sobre a função. Aqui no cálculo 2, isso também pode acontecer, só que, em geral, nós vamos calcular esse limite tentando chegar a 0, 0 por caminhos diferentes. Vou explicar, porque essa técnica é análoga à do cálculo de limites laterais. Então, pois bem, então vamos ver lá como é que eram os limites laterais no cálculo 1. Então, deixa eu colocar aqui. Temos aqui, então, uma função f de x, uma função agora de uma variável. Percebam que essa função aqui não é contínua, e o domínio de uma função de uma variável está sobre o eixo x. Tudo bem? Então, beleza. Então, para calcular o limite de f de x quando x tende a x0, nós precisamos fazer o limite de f de x quando x tende a x0 por valores menores do que x0, ou seja, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda, e temos que calcular o limite de f de x quando x tende a x0 por valores maiores do que x0. Ou seja, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita. Então, aqui temos pela esquerda e aqui temos pela direita. Então, esse aqui é pela direita, esse aqui é pela esquerda. Olha, como a gente aqui tem um gráfico só da função, não temos a lei de formação, é mais simples, né, ver o limite, né? Então, o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda, nós estamos vendo aqui que vai dar L1. Então, isso aqui é igual a L1. O limite de f de x quando x tende a x0 pela direita, estamos vendo aqui que vai dar L2. Olha, esses limites são diferentes, ou seja, L1 é diferente de
L2. Como eles são diferentes, isso implica que esse limite aqui, ou seja, o limite de f de x quando x tende a x0, não existe. Pois bem, então voltamos agora para o cálculo 2. No cálculo 2, as funções têm seus domínios no R2, ou seja, o domínio de uma função de duas variáveis, o domínio está contido em R2. Então, vamos aqui traçar os eixos coordenados. Então, temos aqui. Então, aqui o eixo y, aqui o eixo x. Esse limite está tendendo para 0, 0. Então, a gente tem aqui o 0, 0, que é a origem. Pois bem, então a gente tem várias maneiras de chegar na origem. Aqui em x0 nós tínhamos apenas duas maneiras, ou pela direita ou pela esquerda. Só que aqui nós temos infinitas maneiras de chegar a 0, 0. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode chegar a 0, 0 caminhando pelo eixo x. Uma outra maneira é caminhando pelo eixo y. Então, já temos aí duas maneiras. Uma terceira maneira seria com uma reta que passa pela origem. Uma outra maneira seria uma curva, tipo aqui parecendo uma parábola. Podemos chegar por essa curva, ou por uma curva bem poderia chegar também por essa curva aqui. Ou seja, isso são apenas alguns exemplos. A gente tem, como eu falei, infinitas maneiras de chegar a esse ponto. Então, vamos lá. Se a gente começar a calcular esses limites e pelo menos dois limites derem diferentes, isso significa que esse limite não existe. Porém, se a gente for calculando e os limites sempre forem dando valores iguais, a gente não pode garantir que o limite existe. Porque, como são infinitos caminhos, pode existir um caminho que vai dar um valor diferente. Mas é claro que, se a gente for calculando e der sempre o mesmo valor, a gente pode ter aí uma intuição de que esse limite, na verdade, existe. Tá? Mas aí a gente, para verificar se ele existe, a gente utiliza uma outra técnica. Pois bem, então, vamos calcular esse limite aqui. Então, para isso, eu vou pela maneira que eu acredito ser a mais simples. Primeiro, pelos eixos. Então, eu vou tentar primeiro pelo eixo x. Então, quando eu estou no eixo x, o y é sempre igual a 0. Então, vou só copiar, vou pegar esse limite e colocar ele mais para baixo aqui para a gente ter ele sempre em mãos. Vou colocar ele aqui. Então, beleza. Na verdade, vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Então, tá aí. Então, a gente tem esse limite. Então, eixo x, vou pelo eixo x. Então, y sempre vai ser igual a 0. Então, esse meu limite vai ficar como? Então, vai ser limite de x ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado, quando x
tender a zero. Percebam que agora eu tenho o limite de uma variável só. Então, isso aqui vai ser limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Quando x tender a zero, vai ser igual a limite de 1. Quando x tender a zero, claro, só posso fazer essa conta se o x for diferente de zero. Deixa eu só colocar isso para cá. Então, esse limite aqui vai ser igual a 1, porque limite da constante é a própria constante. Fazendo agora para o eixo y, então x vai ser sempre 0. Então, com o mesmo raciocínio, vamos ter o quê? Limite de 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado, quando y tender a zero. Isso aqui vai ser igual a limite de menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Quando y tender a zero, isso vai ser igual a limite de menos 1. Quando y tender a zero, vai ser igual a menos 1. Lembrando que aqui o y tem que ser diferente de zero também. Perfeito. Reparem o seguinte, os limites por dois caminhos diferentes deram valores diferentes. Isso implica que esse limite aqui, ó, não existe. Ok? Então, vamos agora para um próximo exemplo. Agora temos essa nova situação aqui, que é f de xy igual a 2x ao quadrado y sobre... Não, desculpa, 2x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Novamente, se a gente tentar fazer a substituição direta, vamos perceber que vai dar 0 sobre 0, ou seja, deu uma indeterminação. Opa, desculpa, na verdade é 0 sobre 0 aqui, né? No limite. Deu uma indeterminação. Então, temos que encontrar uma outra maneira de fazer. Então, novamente, vamos testar pelos caminhos. Aí você pode perguntar, Leandro, eu posso começar pelo caminho y igual a x à quarta? Pode, mas não é o ideal. É sempre melhor tentar por um caminho mais simples. Por isso que eu indico começar pelos eixos. Ou seja, sempre simplificando para facilitar. Então, vamos lá. Então, tenho aqui, vou começar pelo eixo x. No eixo x, eu tenho que o y é igual a zero. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar esse limite? Então, vai ficar limite de 2x ao quadrado vezes 0 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa! Aqui, na verdade, é 0 ao quadrado. Quando x tender a zero, ou seja, eu estou transformando o meu limite no limite de uma função de uma variável, né? Então, isso aqui vai ser igual a zero, porque temos aqui no numerador 0 que multiplica um número real, então vai ser 0. Então, antes de calcular o limite. Se a gente fizer agora pelo eixo y, temos que o x é igual a zero. Então, vamos lá. Então, vai ser limite e 2 que multiplica 0 ao quadrado vezes y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado, quando y tender a zero. Então, temos aqui que esse limite
também deu zero, né? Porque aqui no numerador deu zero. Então, essa divisão aqui dá zero. Tá, ok. A gente tentou pelos eixos. Qual é a próxima curva mais simples? É quando y é igual a x. Então, vamos lá. Então, agora, eu tenho limite de 2x ao quadrado vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado quando x tender a zero. Perceba que eu troquei a variável y por x, porque eu estou dizendo aqui em cima que y é igual a x. Então, isso aqui vai ser igual a 2x ao cubo sobre 2 vezes x ao quadrado. Opa, calma aí que faltou aqui o limite, gente. E a gente tem que carregar sempre a notação até o final. Então, aqui é limite de x tendendo a zero. Então, calma aí. Então, é limite de 2x ao cubo sobre 2x ao quadrado quando x tende a zero. O que eu estava já cometendo aqui tem um erro muito comum dos alunos, que eles começam a fazer o limite e esquecem da notação de limite. Aí isso é um erro, tá ok? A gente só pode tirar a notação de limite quando a gente calcula propriamente dito limite. Então, aqui temos que isso aqui vai ser igual a limite de x quando x tender a zero, que vai ser igual a zero. Olha, então a gente calculou aqui, temos aí, então, já de 3 maneiras diferentes e deu tudo igual a zero, então a gente pode começar a suspeitar que esse limite pode ser igual a zero, porém, a gente ainda não pode afirmar, temos que fazer a conta ainda. Com essa suspeita, nós podemos, então, começar a pensar de outra maneira. Então, vou até mudar aqui a cor da caneta, ainda a solução do mesmo problema, mas vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho que x ao quadrado é menor ou igual do que x ao quadrado. Aí você pode estar olhando assim, ué, Leandro, mas x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Sim, eu sei disso. Eu sei que nessa situação aqui, x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Perfeito. O seu pensamento não está errado. Porém, vamos pensar que a gente tem a possibilidade de ser menor ou igual, apesar de a gente saber que não tem. Só que, como é igual, se eu acrescentar mais uma parcela aqui, isso agora é totalmente verdadeiro. Que x ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Correto? Perfeito. Pensando nisso, e vamos pensar também que esse x ao quadrado, e esse x ao quadrado também vai ser maior ou igual do que zero, porque x ao quadrado é sempre um número positivo. Então, a gente pode escrever ainda assim, ó, 0 é menor ou igual que x ao quadrado, que é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, essas desigualdades são verdadeiras. Essas desigualdades são verdadeiras. Ok, então agora vamos olhar para a nossa função. Repara que na nossa função, nós temos aqui um x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha, e aqui a gente tem
um zero, um x ao quadrado e um x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu dividir todo mundo por x ao quadrado mais y ao quadrado, considerando que x, y tem que ser diferente de 0, 0, nós temos o quê? X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 1. Olha, temos aqui que essa função aqui é o quê? Limitada, porque ela está entre 0 e 1. Olha, lá do cálculo 1, isso nos remete ao teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. Então, aqui nós temos, deixa eu só botar para cá, essa situação. E nós temos o seguinte, que o limite, de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando x e y tende a 0, 0. Então, nós temos aqui esse 2 e esse y aqui. Se eu pegar e multiplicar essa desigualdade por 2y, olha o que vai dar. Vai ficar 0 aqui, né? Então, vou fazer aqui de verde só para vocês perceberem. Então, vai ficar 0 menor ou igual que 2y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 2y. Quando o y está tendendo para 0, 0, temos que, a gente já viu que essa função é limitada, então temos aqui que aqui já está tendendo para 0, aqui está tendendo para 0. Logo, pelo teorema do confronto, essa função aqui também vai tender para 0. Então, com isso, nós temos que o limite, podemos escrever assim, 2y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tender a 0, 0, é igual a 0, porque aqui essa função é limitada e essa aqui está tendendo para 0. Então, está aqui a nossa resposta. Logo, esse limite existe e é igual a 0, como a gente estava suspeitando. Agora, vamos estudar continuidade. Então, seja f uma função definida num D que está contido em R2 em R, x0, y0 pertence a D. Dizemos que f é contínua em x0 e y0 se o limite de f de x e y quando x e y tender a x0 e y0 for igual a f de x0 e y0. Bom, então, vamos ver esse exemplo aqui. Olha, vamos ver se essa função é contínua em x, y igual a 0, 0. Sabemos já de antemão que f de 0, 0 é igual a 0. Aqui no nosso caso, x0 e y0 é igual a 0, 0. Então, a gente precisa calcular o limite de f de x, y quando x, y tender a 0, 0. Isso aqui vai ser igual a limite de x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando x, y tender
A00. Olha, então aqui a gente pode fazer aquele mesmo raciocínio da questão anterior. Olha, x² é menor ou igual do que x² mais y² e x² é maior ou igual do que 0. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Então, temos aqui que 0 é menor ou igual que x² sobre x² mais y², que é menor ou igual do que 1. Ou seja, essa função aqui, ó, é limitada. Então, aqui como no cálculo 1, nós temos o limite de uma função multiplicada por uma função limitada. No caso aqui é x vezes x² sobre x² mais y². Então, temos aqui que como essa função aqui ela é limitada e essa aqui tende para 0, esse limite tende para 0. Ou seja, temos que o limite de f de x, y, quando x, y tende a 0, 0, é igual a f de 0, 0, que é igual a 0. Logo, f de x, y é contínua. Tudo que nós vimos nessa aula pode ser facilmente estendido a funções de 3 ou mais variáveis. Só que a gente vai ficar apenas com as funções de 2 variáveis para o vídeo não ficar muito longo. E todas aquelas propriedades de limite que nós estudamos no cálculo 1 também são válidas para os limites de várias variáveis, como limite da soma, a soma dos limites, limite da subtração e por aí vai. Então, ficamos por aqui em mais uma revisão de cálculo.